O meu foco, em todo o tempo que eu estive dentro da religião, era o quê? Desvendar a história. Então eu catava um versículo com o outro, e casava um com o outro, e buscava um aqui em Apocalipse, e outro lá em Gênesis, e casava outro com um, e aí eu ia decifrando a história, mas isso não trazia mudança alguma. Não trazia mudança alguma. Você entender a história não muda nada. Agora, você entender que naquela história contada, vivida por pessoas, real, história real, isso traz uma pedagogia, uma revelação de algo que é vivo e está dentro de você, aí isso transforma a vida. É por isso que vem, então, os testemunhos. É isso que transforma a vida. Se você tiver com a sua Bíblia aí, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho em João capítulo 7, versículo 37. João 7, 37. O João, ele diz assim no capítulo 7, versículo 37. Eu quero que quando a gente estiver fazendo a leitura, eu estou lendo a nova versão transformadora. A gente tem poucos minutos aqui, tá, irmãos? Mas quando eu estiver fazendo a leitura, que você deixe o Espírito trabalhar o teu entendimento. Diz assim, olha, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Presta atenção nisso aqui, irmãos. É até meio insano, né? Meio insano isso aqui. Porque para os judeus ia querer saber de rio naquele momento, eles estavam festejando, né, irmãos? Estava acontecendo um evento ali grandioso dentro daquilo que era a religião judaica. Era uma coisa assim, extraordinária que estava acontecendo. De repente, Jesus, do nada, começa a falar. Ele fala assim, olha, no último dia dessa festa, o dia que era mais importante para a festa, que Jesus deveria comentar alguma coisa da festa, ou da lei, né? Ou daquilo que era a lei deles, que ordenava as festas, o que ele faz? Ele se levanta e fala em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. E aí? O que tem a ver com a festa lá, irmãos? Nada. Mas o que Jesus está trazendo aqui para nós é algo real, é algo orgânico, tá, irmãos? É algo de vida. Não é algo de lei, não é algo de mandamento, não é algo de que a gente pode colocar assim como uma doutrinação. Ele não está aqui consertando o que estava errado, não. Ele está tratando do mais íntimo do ser humano, da pessoa. Então, ele diz assim, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Rios de água viva vai brotar da onde? Do interior de quem crê em mim. Agora, será que isso aqui faz sentido para mim nos dias de hoje, irmãos? Ou será que isso aqui era uma passagem para os judeus da época? Tem muita gente que firma isso, que é só para os judeus da época. Não consegue entender a revelação, naquilo que é a revelação eterna de Deus, que serve para mim e servirá para todos em todo o tempo, essa revelação, esse ensinamento. Então, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, qual que é o ensinamento? Olha, é necessário, irmãos, na vida daqueles que realmente entenderam, que rios fluam. Isso é necessário. Isso aqui é uma revelação real. Não tem meias palavras. Não tem meio termo. É um absoluto de Jesus Cristo aqui. Ele não está falando talvez, ou
Pode ser que seja. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que rios de água viva brotarão do interior de quem crê nele. Isso aqui é real, entendeu? Agora, se eu estou vivendo um evangelho, ou uma fé, ou uma crença, ou uma religião, que isso aqui não se evidencia, esses rios não fluem, eles não brotam, é porque não é aquilo que Jesus ensinou. Só é o que Jesus ensinou a partir daquilo que se torna real a sua palavra. Então, se rios de água viva brotarão do interior de quem crê, então, se não está brotando, consequentemente, essa pessoa não está crendo. Entendeu, irmãos? Porque ele está falando de um absoluto. Ele está falando de algo que é real. Algo que é eterno. Não é algo que se prende num tempo e no espaço. Ou se curva no tempo e no espaço. Ele está falando de um absoluto. Olha, quem crê em mim, do seu interior, flui rios de água viva. E aí ele explica que essa água viva, ele está se referindo ao quê? Ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Então, se esse rio não flui de água viva, por quê? Porque essa pessoa não está revelando o Espírito que foi dado. Porque se ela estiver revelando o Espírito que foi dado, o rio vai fluir. É obrigatório fluir esse rio de água viva. E essas coisas, irmãos, elas precisam ser aplicadas na vida da pessoa. Que isso aqui não fique somente na mente da pessoa. Não, isso aqui tem que ser real, tem que ser materializado. Isso aqui tem que ser materializado. Então, você é uma pessoa que carrega em você o melhor que Deus preparou para você. Você carrega isso o tempo todo. Então, você escuta de vez em quando alguém dizer, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. Para mim já veio, entendeu? Já está aqui. Não vai vir mais nada. O melhor de Deus já está aqui. E o que é o melhor de Deus que está aqui? É Ele dentro de mim. E esse é o melhor de Deus para mim, entendeu? Então, eu tenho o tudo de Deus e olho para aquilo que falta. Então, eu tendo o tudo de Deus e quando eu olho para fora, eu só enxergo o que falta. Então, o problema está na visão ou na direção que eu estou olhando. Então, quando eu olho as condições que a vida me oferece, tá? Aquilo que a vida, que o dia me oferece, que a circunstância me oferece, eu olho e enxergo o que falta. Muitas vezes, tá, irmãos? Que isso não é regra também. Tem gente que olha e enxerga que está completo. Por que a gente tem que mudar o foco da visão? É essa fé que é dito aqui. É esse crer que é dito aqui. A partir do momento que eu deixo de olhar para fora e começo a olhar para dentro, eu vou começar a ver coisas que antes eu não via. A respeito de quem? Primeiro de Deus e depois de mim mesmo. Então, enquanto eu achava que eu era abençoado porque eu fazia a coisa certa, era algo que eu entendia dentro da questão do fazer. Mas o dia que eu entendi que eu fui abençoado na minha origem, tá? Na minha origem, então não depende do que eu faço, porque eu sou o filho de Deus, independentemente do que eu faço. Tá? É lógico que a pessoa que entende isso, ela vai sempre buscar fazer o que é correto nas leis municipais, nas leis estaduais, nas leis federais. Ela não vai, né, irmãos, deixar de amar o próximo. Por quê? Porque ela está dentro daquilo que é o conhecimento que é revelado por intermédio desse Espírito. Então, ela não vai fazer isso. E ainda que ela faça, é um arrependimento da parte dela por ter lesado alguém. Mas ela volta e pede desculpas ali e retorna. Se ela ofende alguém, ela vai lá e pede perdão. Se ela defrauda alguém, ela restitui algumas vezes mais.
e se eu defraudei, eu vou restituir 10 vezes mais. Por quê? Porque agora há uma consciência de um ser que vive as águas vivas de Deus. Se eu sou uma pessoa que o rio de água viva está brotando do meu interior, por que que brota rio de água viva do meu interior? Esse rio é para favorecer quem será? Se ele brota de mim, ele é para quem? Essas águas para matar a sede de quem será? Não é minha, porque eu já estou cheio. O meu interior tem esse rio dentro de mim, que é esse Espírito de Deus. Se eu já estou cheio e ainda está brotando água, essa água não pode ser para mim. Isso aqui é o frutificar que a gente fala, né, irmãos? A gente está comentando aqui constantemente. Então, um homem bem-sucedido é aquele que entende a sua natureza e ele entende que a natureza dele é uma natureza de quem frutifica e não daquele que usufrui, entendeu? Aquele que desfruta. Não é pecado desfrutar, estou deixando bem claro para os irmãos, mas não deve ser esse o nosso modo de vida, tá, irmãos? Não deve ser esse. Eu tenho que gerar. Nós estamos aqui para gerar filhos, multiplicar. Nós estamos aqui para encher a terra. Então, quando Jesus vai falar, ele vai falar sempre de um princípio que de dentro da pessoa que entende isso, vai brotar água viva, rios de água viva, que vai sempre estar em favor da pessoa que está lá fora. Sempre em favor daquele que está lá fora. Então, quando é dito assim, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Muitos olham para aquilo ali e ensinam que aquela mesa que está ali é para você usufruir, é para você desfrutar daquela mesa. Mas Jesus ensina que aquela mesa lá é para você frutificar nela, naquela mesa, em favor até dos teus inimigos que estão ali. Então você é oferecido naquela mesa. Naquela mesa estaria a sua possibilidade, a sua condição de entregar esse entendimento desse rio que flui, que é essa paternidade de Deus sendo revelada a partir deste filho que entende quem ele é, qual é o propósito dele aqui e o que ele revela nessa vida. Então, dentro dessa condição, ele entrega essas águas vivas, matando a sede dos outros, porque ele já está cheio, ele já entendeu quem ele é. Amém, irmãos? Presence of my Savior, Spirit.